Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. O papo de domingo, né, o objetivo dele é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas, né, para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus, né, os tornados, como ocorre lá nos Estados Unidos, em alguns países enchentes. No Brasil, a última enchente foi lá no Rio Grande do Sul, né? Aos irmãos e irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. As irmãs e os irmãos que estão sofrendo por causa dos flagelos destruidores de Deus, eu peço para cada um vibrações positivas de consolo, com paz, harmonia, compreensão, entendimento e amor, né, nos seus corações. Assim seja, amém. Peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã e paz para vir para todos o Oriente Médio. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Eu peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por início mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos aos comentários. O filme Nosso Lar 2, né, Os Mensageiros, está no streaming da Disney. O filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, a narrativa dele é desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz, e não é do livro Nosso Lar. O papo de domingo de hoje é a diferença entre conhecimento e sabedoria. Então, vamos entender aqui essa diferença de conhecimento e sabedoria. Só um minutinho. E sabedoria, né? A diferença entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento são experiências que nós temos, né, de várias coisas. Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que vai fazer medicina, ele faz lá 6 anos, né, estuda para ser médico, ele vai ter experiência em medicina. Então ele vai juntar ali aquelas experiências de tratar os pacientes e tal, ou fazer cirurgia, né, ou cuidar de gestante, né, ou cuidar de criança, que lá que seja. Ele tem experiência, ele faz só aquele seu trabalho, ele está ali, lógico que ele está fazendo caridade, mas ele está sendo remunerado por essa caridade. Mas ele é uma pessoa fria, ele atende, ele é uma pessoa que agora, botando na cabeça dele, ele tem que fazer atendimento partidário. Então ele não atende pacientes que vibrem ou que torçam para um partido que ele não converge, né? Então não vou atender aquele paciente e não vou atender aquele seguidor daquele que votou em fulano de tal. Ele está prestando de serviço.
ou ele se mete em corrupção, não vai trabalhar, só assina um ponto. Isso é conhecimento, não é sabedoria. Sabedoria é quando a gente pega essa experiência e trabalha essa experiência no bem, né? Então, se esse mesmo médico, ele trabalha ali, mas ele vai fazer em outro hospital, em um local que não faça cobrança, que ele não receba nada, ele está usando a sabedoria em ajudar o próximo. Ou ele faz um outro tipo de trabalho que não esteja ligado à profissão dele para ajudar o próximo. Então ele é educado com o próximo. Então ele está usando a sabedoria, né? Ele perdoa as pessoas que o ofendem. Ele está usando a sabedoria. Então é a mesma coisa um advogado. Ele estudou para ser advogado, então ele vai lá, ele vai defender cliente, certo ou errado. Ele está ali para defender, é o trabalho dele. Mas se ele pega e faz coisas erradas com o cliente dele, enrola o cliente dele, ele só tem conhecimento e não tem sabedoria. Se a gente pegar também, pegar uma faxineira. A faxineira, ela aprendeu o quê? Fazer faxina, né? E ela tem conhecimento em fazer faxina. Só que ela quando vai fazer faxina, pega a coisa na casa dos outros para ela, mesmo que fosse assim, alimento, tudo que ela vê, ela pega para ela. Ela enrola no serviço. Então ela só tem conhecimento, não tem sabedoria. Sabedoria, ela fazer as coisas certas. É a mesma coisa, uma pessoa que é cozinheiro, né? Ele sabe fazer comida, mas ele enrola a pessoa, um prato tal e fala que é outro, né? Não faz as coisas direito, fala que sabe fazer e não faz, né? Porque ele só tem conhecimento, não tem sabedoria. É a mesma coisa um pedreiro. O pedreiro fala que vai fazer uma coisa certa e faz tudo errado, sabendo que está fazendo errado, só para ganhar o dinheiro dele, né? É o que? Ele só tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Ele não trabalha esse conjunto de experiência que ele teve de forma correta, né? Então a sabedoria, ela é dessa forma, é trabalhar o que é o correto, não o que é errado, né? Médico que ainda estupra as suas pacientes, ele só tem conhecimento, ele não tem sabedoria. Então ele estudou, se formou como médico e pega as suas pacientes e fica estuprando ela. Então, o que ele tem? Ele só tem conhecimento, não tem sabedoria. Ele ainda vive na baixa moral com aquele conhecimento dele todo. Então, ter título, ter universidade, ter dinheiro, não quer dizer que tem sabedoria. Ele pode ter conhecimento, né? Como eu peguei aqui, um político corrupto, né, que tira dinheiro da educação, de transporte, da saúde, ele só tem conhecimento, não tem sabedoria, né? Esses escândalos que estão tendo aí da loja americana e de outros ricos por aí, eles só têm conhecimento e não têm sabedoria. Sabedoria é procurar fazer as coisas certas para quem tem recursos econômicos e para quem não tem. Um morador que vive numa favela e é assaltante, é criminoso, ele só tem conhecimento do crime, ele não tem sabedoria. E o que a gente vê dentro dessas comunidades, a maioria não são corruptos, não são criminosos, né? Não são viciados em droga. Uma mulher que troca seu corpo, ou homem também que troca seu corpo por dinheiro, ele só tem conhecimento, não tem sabedoria, né? Uma pessoa que fala que tudo é dinheiro na vida, ela só tem conhecimento, não tem sabedoria, né? Então, essa que é a diferença de conhecimento para sabedoria, né? Então, a sabedoria, ela vai ser o quê? Um conjunto de experiência na prática que nós temos na nossa vida inteira. Fazer uma alimentação saudável, né, é sabedoria. Comer de qualquer jeito, comer qualquer coisa, mesmo sabendo que não pode comer aquilo,
ela só tem conhecimento, não tem sabedoria. Não importa a posição econômica dela, se ela é uma pessoa rica e se ela é uma pessoa pobre. Por quê? A sabedoria que vai ditar a questão moral de cada um, né? Não é aquela questão de você ter recurso que vai ditar, não. Né? Então, o sábio, né, que a gente está colocando aqui, são aqueles que pegam suas experiências e praticam no bem. Né? E o sábio não necessita de poder econômico. Então, o pedreiro, né, uma faxineira, pode ser mais sábia ou mais sábio do que aquele advogado, do que aquele médico, do que aquele bilionário, do que aquele rico, do que aquele da classe média que tem condições. Né? Porque esse rico, esse advogado, esse bilionário, médico ou qualquer profissão que se coloque universitária, que se ainda vive só no seu conhecimento, não tem sabedoria, ele vive na baixa moral. Aquele pedreiro, aquela faxineira, aquela empregada doméstica, aquele que está mais simples em relação àquele que está com doutorado, né, com dinheiro, né, ele está trabalhando a sua experiência, fazendo as coisas corretas, ou em relação àquele político corrupto. Né? Então, aquela faxineira que não rouba nada dentro da casa dos outros, não tira nada de ninguém, não ofende ninguém, se é ofendida, perdoa as pessoas, mas aquele advogado, mas aquele médico, mas aquele político corrupto, não faz isso, não perdoa. Né? Então, é nesse contexto que há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Né? A sabedoria faz com que as pessoas não tenha problemas na vida. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que seja médico, que seja advogado, que seja rico, come demais carne, come uma porção de bobagem, vai ficar doente, vai ter diabetes, vai ter algum problema de saúde. Aquele sábio que faz uma alimentação saudável, cuida do seu corpo, faz atividade física, faz atividade de respiração, né, porque vai ativar o chakra básico, faz uma alimentação saudável, ele não vai ter um problema de saúde, um problema de diabetes, um problema de um câncer, mais ou menos nesse contexto, igual aquela pessoa que abusou, que tem recursos para isso. Né? Uma pessoa que não usa a caminhada do mal, ela não vai ter um transtorno mental. Ela não vai ter depressões, né? Não vai ter autismo, não vai ter síndrome de Down. Por quê? Porque ela entrou na caminhada do bem, ela usou a sabedoria para viver. Aquela que usou só o conhecimento na caminhada do mal vai ter problemas. E problemas sérios. Né? Aquela que fez aborto, aqueles que ajudaram no aborto, vão ter problemas. Né? Então, é nesse contexto que a gente tem que diferenciar o conhecimento da sabedoria. E a sabedoria é tudo que nós praticamos, as nossas virtudes no bem, na prática da espiritualidade. Exceto isso, não. E aonde que a gente vai trabalhar todo esse conhecimento? Através do Evangelho. Né? Não é só estudar Evangelho, é praticar. Quando Jesus fala vigiar com as preces, é ficar sempre em prece, não ficar só em prece no momento da nossa necessidade. Então, a prática do Evangelho faz com que nós nos elevamos moralmente. E aí que está a sabedoria. Né? Então, infelizmente eu não tenho mais nada para falar sobre o texto. O próximo papo de domingo, né? A sua regeneração
A sua regeneração vem da sua reparação. Então, eu só vou me regenerar quando eu faço uma reparação em mim, né? Quando eu pratico bem. Então, exemplo, sobre alimentação. Se eu faço uma alimentação ruim, eu vou ter problemas de saúde, né? E como eu vou me regenerar com esse meu problema de saúde? Fazendo uma reparação na minha alimentação. Então, tudo que eu faço de errado, eu vou ter consequência. Não sei quando, eu vou ter consequência em mim. E como é que eu faço essa reparação? Eu faço essa reparação mudando aqueles meus hábitos errados, né? Se eu grito com as pessoas, se eu falo palavrões, eu tenho que fazer essa reparação em mim para evitar de ficar gritando, de ficar xingando palavrões, né? De ficar tendo atitudes erradas, né? Uma pessoa que é grosseira com todo mundo, é grosseira numa fila de banco, numa fila de supermercado, ela tem que modificar para ela ser regenerada nesse contexto. Ela tem que fazer uma reparação nela. Então, pera lá. Se eu estou fazendo isso errado, eu tenho que parar com isso, né? É a mesma coisa a pessoa que toma bebida alcoólica. Ela beber o álcool faz mal, então ela tem que fazer uma reparação nela. Aquele que fuma cigarro, aquele que tem vício no sexo. Um exemplo, um homem chegou, uma pessoa, não sei se é homem ou mulher, chegou pro Chico Xavier uma vez e falou assim: olha, eu estou assim desesperado porque eu sou viciado em sexo, né? Eu faço sexo 68 vezes por semana. Então, a quantidade de sexo que essa pessoa fazia, isso estava desgastando ele. Então o Chico Xavier falou: então você vai fazer o seguinte, cada semana você vai diminuindo. Então você fazia 68, faz 67, depois vai 66 e vai até chegando uma quantidade mínima que você possa fazer. Aí ele falou que ia fazer. Então, essa é a reparação, né? Que se faz. É lógico que uma reparação, ela não vai ser de uma noite para o dia. Um fumante, né, que fuma, né, desesperadamente, ele, assim, sei lá, 3 maços de cigarro por dia, não sei, ele vai ter que diminuir, não 1 maço por dia, 2 cigarros, 3, que até ele, aos pouquinhos, para ele chegar lá, que se ele for querer fazer tudo de uma vez, ele não vai conseguir fazer, né? Então, é nesse contexto que a regeneração vem com a nossa reparação. Tá, é a mesma coisa aquela pessoa que às vezes me escreve que tem problema em relacionamento, não dá certo com ninguém, né? Aí ela tem que fazer uma reparação na vida dela para ela subir moralmente de degrau, para ela se encaixar com aquela pessoa que ela queira, porque ela vai atrair vibração, né, boas para ela, porque ela está num patamar diferente. Então a gente tem que fazer uma reparação na nossa vida, tem que ter sempre reparações, porque nós somos aqui ainda vivendo no animalismo, né? No instinto ainda. Nós estamos trabalhando a nossa inteligência, né? Nós saímos da vida primitiva, estamos ainda na vida animalesca, trabalhando a inteligência, vamos para a razão. Depois da razão, nós vamos para o humanismo, para ter esse caráter de humanidade, que é o que é? Amor e felicidade. Então, vamos só trabalhar amor e felicidade. Então, como nós estamos trabalhando a nossa inteligência, algumas coisas tem que ser aos poucos, né? Os vícios, tudo que nós fazemos que é errado para a gente. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o texto de hoje, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão
que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram, me assistiram, aleluia, amém.